Meus amigos, Papão enfrenta aí Avaí lá na ressacada, jogo pela 15ª rodada da Série B. A gente vai ver aqui a possível escalação do Claudinei. Vai fazer aquela simulação que vocês já gostam, né? Fazer a simulação de tabela, projeção de tabela. Claro que é aquilo que a gente sempre fala. No início, o que vale muito mais é pontuação do que posição. Mas a gente sabe que mesmo com tudo isso, né, jogadores e torcida acabam também vendo como, o quanto é importante essa questão da posição, muito embora na prática isso não conte muita coisa nesse início, mas a gente vai fazer aqui uma simulação, tá? Vamos lá, a gente vai primeiro ver como é que o Claudinei poderia enfrentar, né? Como é que o Claudinei poderia escalar esse time, né? Aí pela 15ª rodada, o jogo vai ser no sábado às 19h30. Como é que o Paysandu poderia ser escalado? Bem, primeiro a gente tem uma tarefa difícil de escalar o time, né? E por que essa tarefa é difícil? Porque o Rossi está machucado, sequer viajou, né? Então a informação da imprensa é que o Roger sequer viajou. O Roger ou é o presidente, né? O Rossi não viajou, então Rossi não vai jogar. Garcês, por uma questão contratual, ele que é jogador do Avaí, então foi emprestado ao Paysandu, então por uma questão contratual não vai jogar, salvo se o Paysandu pagasse R$1 milhão, né? E aí, claro, nem diretoria e nem torcida está disposto a gastar esse dinheiro, então Garcês, né? O Garcês que entrou muito bem, né? Ali pela esquerda, não vai poder jogar, o desfalque, então a gente tem aí dois desfalques super importantes, né? Então, como é que o Claudinei poderia escalar esse time? A gente tem duas possibilidades, né? Ou ele joga no 3-4-3 com 3 zagueiros, e aqui os 3 zagueiros seriam Novilho, Thalisson e Luan, podendo o Thiago Heleno barrar, né? E é legal que a gente está com uma boa dor de cabeça, né? Por que essa boa dor de cabeça? Porque o Thiago Heleno, que é um zagueiro experiente, né? Claro que ele não veio para ser reserva, só que por outro lado, nossos 3 zagueiros vêm jogando muito bem. Nos últimos 3 jogos, a gente só levou 1 gol. Então ele pode jogar num 3-4-3, né? Se o Garcês e o Rossi tivesse, era mais fácil ele jogar no que ele vem jogando, uma espécie ali de 4-3-3 ou 4-4-2, né? Como o Rossi e o Garcês não vão jogar e a gente vai jogar fora contra o melhor ataque, talvez ele venha com essa formação de 3-4-3. 3 zagueiros, né? 2 cabeças de áreas, né? Que seria o Vilela e o Ronaldo Henrique saindo um pouquinho mais. Os alas, né? Os nossos laterais se transformariam em uma espécie de lateral, meio que dando um apoio ali para os nossos alas. Então, Brian e Heverson, né? Jogariam ali Brian e Heverson, Brian pela direita e Heverson pela esquerda. Lembrando que o Edilson está machucado. E aí a gente teria ali no ataque Marlon caindo pela esquerda, Diogo no comando do ataque e Vini caindo pela direita, né? Aí você pode perguntar, pô, mas o Vini não jogou nada contra a Ferroviária. Mas aí o Claudinei, o técnico, galera, ele não é, obviamente, que nem a gente torcedor, né? Pô, o cara não jogou nada, vamos tirar. Ao contrário, ele busca dar confiança pro cara, né? Então, como o Vini entrou bem no repá e ele foi titular lá contra a Ferroviária e teve aquela chuva, aquele temporal, então provavelmente ele vai dar um desconto, vai desconsiderar esse desempenho do Vini e talvez mantenha o Vini pela direita e o Marlon ali pela esquerda, né? O Marlon que é coringa, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga de 10 criativo, né? Então, é uma possibilidade esse time aí, claro, a gente não sabe o que passa pela cabeça dele, né? De repente ele pode povoar mais aqui, colocar mais o volante, manter, por exemplo, o Anderson, né? O Anderson Leite, tirar um zagueiro, enfim, isso aí não tem muito como a gente saber, né? Uma outra possibilidade seria ele jogar no 4-4-2 ou 4-3-3, né? Eu acho mais didático o 4-3-3, né? Eu acho que hoje em dia quase ninguém joga com 4-4-2 propriamente dito, né? Porque a gente diz 4-3-3. São 4 zagueiros, né? Sendo entre de 2 laterais, 3 caras do meio de campo, 2 volantes um pouco mais recuados e um cara no meio de criação e 3 atacantes. Então, há uma possibilidade dele fazer isso, né? Inclusive ele vem mantendo essa zaga aqui, 2 zagueiros central, o Luan de lateral direito que não sobe, o Heverson de lateral esquerdo que não sobe, o Heverson só subiu e fez o passe lá contra a Ferroviária, porque obviamente a gente estava perdendo, então tinha que virar, mas como regra geral, inclusive no primeiro tempo, raramente nem o Luan nem o Heverson avançavam, então são 2 laterais que se jogar com isso não vão avançar, ao contrário aqui do outro esquema, né, do 3-4-3, que eles podem dar um apoio, já que vai estar com 3 zagueiros aqui protegendo,
Mas desse modo aqui ficaria só 2 zagueiros central, né? E Luan e Heverson como laterais direitos que não apoiam tanto. E aí Vilela e Ronaldo Henrique na cabeça de área. O Marlon poderia fazer o trabalho que o Rossi está fazendo, né? Inclusive foi o que o Marlon fez contra a Ferroviária, uma espécie de 10 para ficar ali flutuando, né? Hora encostando nos beiradas, hora caindo na beirada. E aqui no ataque, né? Nas pontas, nas extremas ou na direita, o Vini, que muito embora é na direita, poderia ceder lugar para o Marcelinho, já que o Claudinei já mostrou que gosta muito do Marcelinho, todo jogo ele entra. Então pode ser que o Vini saia da direita e venha para a esquerda. Por que que, aí você vai dizer, bem, por que que o Marcelinho não cai na esquerda? Porque ele gosta muito que o Marcelinho caia na direita para puxar para o meio e chutar, já que o Marcelinho é canhoto, né? Então ele gosta muito desses dois extremos aí, né? Então a gente não sabe quem pode jogar pela esquerda e quem a gente pode jogar pela direita. Originariamente, né, quando o Paysandu tá com o time dito titular do Claudinei, ele joga nesse esquema aqui, né? 2 zagueiros plantados, os laterais que não sobem tanto, 2 cabeças de área, e com o Rossi fazendo papel de 10, o Marlon caindo pela direita e o Garcês caindo pela esquerda com o Diogo no comando do ataque. Como não está jogando nem o Diogo, nem o Garcês e nem o Rossi, então o Marlon faz o papel do Rossi, né? E aí sobra a vaga do Marlon e a vaga do Garcês. Vamos ver aí como é que ele pode vir, né? É só os técnicos que podem saber como é que a gente analisa as possibilidades. Outra possibilidade é ele colocar o Anderson Leite aqui para povoar um pouquinho mais e sacar um dos atacantes. Então colocaria o Anderson Leite aqui para jogar com 3 cabeças de área, né? Liberando um pouco mais o Ronaldo Henrique. Joga o Marlon para a esquerda e o Vini para a direita. É uma possibilidade também. Beleza? Mas isso aí a gente só vai saber uma hora antes aí da partida. Bora lá agora ver, né, o que vocês mais gostam aí. Bora ver aí a simulação da tabela, né, galera? Aquilo que eu já falei para vocês nesse momento agora. Gravei um vídeo, inclusive, né, sobre acesso. Impossível acesso. Calma, galera, estão no começo. Mas a gente tem que pensar primeiro em sair da zona. Tudo bem, a gente pensando em sair da zona, a gente pontua e a gente pode ficar em meio de tabela, pode ficar no acesso. Esse começo aqui, sair da zona, significa também se caminhar para o acesso, tá? Nesse começo agora. Agora, do 2/3 final, do 1/3 final, aí sim, aí está sacramentada qual é a nossa briga. No começo agora, a gente vai lutar para sair da zona, obviamente, mas saindo da zona, a consequência lógica é que se aponte para o acesso, né? Mas se quer sair da zona, tá, mas se tu não sair da zona, tu não vai nem para o acesso e nem sai da zona. É uma questão lógica de matemática, né? Então a gente já teve um jogo aí, o Atlético venceu de virada do CRB, o Avaí, ele tá na 4ª colocação, venceu lá dentro, né, lá em Criciúma, venceu o Criciúma lá no estádio do Criciúma, então venceu de 2-1 o último jogo dele, a gente também tá embalado, então repare que o Avaí, nos últimos 5 jogos, ele perdeu uma, ganhou outra, empatou, perdeu, e agora ganhou de novo, então ele não vem tão embalado assim, muito embora seja o melhor ataque do campeonato, né? Então, bora fazer aqueles 2 tipos de simulação, né? Que é a simulação clubista, né? É a simulação clubista e a simulação realista, né? Bora primeiro para realista, para a gente fechar essa nesse pré-jogo aqui com chave de ouro. Vamos primeiro para realista, depois a gente vai para clubista. Bem, a realista a gente coloca quem joga fora, né? Ou ganha ou empata, a depender do time, né? Então, vamos para realista e aqui para a gente vem a calhar, né? Já que é o Curitiba e Volta Redonda. Avaí, a gente vai colocar realista. E eu, sinceramente, apesar do Avaí ser o melhor ataque, para mim, sabe qual é esse placar realista? 1-0, desculpa, 1-1, tá? Amazonas e Cap, o placar realista para mim também é 1-1, tá? 1-1. O Cap que se reforçou bastante. Ferroviária e Vila Nova, para mim, o placar realista aqui, como a gente não tem 2 grandes times, eu vou botar a vitória e pra gente não interessa tanto nesse momento. Goiás e Criciúma, eu vou botar o Goiás. O rival e o Cuiabá, eu vou colocar 1-1, tá? Mesmo, não tô tentando ser clubista aqui, mas lá no fundo tem um clubismo aí. Operário e Chapecoense 1-0. América e Atlético 1-0. Botafogo e Novo Horizontino, para mim, esse jogo aqui é um jogo que tem cara de empate 0-0. Tá? Então, com
com a nossa análise ali, entre aspas, realista, né, o próximo do que é real, até porque não necessariamente essas coisas se confirmam. Vocês viram na última rodada? Só Paysandu e, se eu não me engano, Volta Redonda venceram em casa. Só Paysandu e Volta Redonda. Todo o resto ou perdeu ou empatou, tá? Nas rodadas anteriores. Então, essa história de que vai jogar em casa e pela lógica, a gente só faz aqui por uma questão de brincadeira. Porque na prática não é tão simples assim. Então, se vier essa simulação realista, veja que a gente não sai da zona de rebaixamento, né? E continua por outro lado, a gente diminui de 3 para 2 pontos para sair da zona do rebaixamento, né? E pensando lá no G4, a gente mantém a diferença de 10 pontos. O que não é ruim, porque a gente vai estar jogando fora. Então, jogando fora, a gente diminui de 3 para 2 e mantém 10 pontos lá para o G4, jogando fora contra um time que é o melhor ataque da Série B. Beleza? Agora vamos para a simulação totalmente clubista. Como é que faria a simulação totalmente clubista? Obviamente a gente venceria aqui, o CAP venceria o Amazonas, para quem está sendo clubista em pensar em sair da zona. Já que é para ser clubista, né, gente? Bora botar uma derrota aqui para o rival, né? Coloca uma derrota aqui para o rival e coloca uma derrota aqui para o Botafogo. Com essa simulação clubista, nós sairíamos da zona de rebaixamento e ficaríamos a 8 pontos do G4. Então, agora tu entende que esse papo de dizer, bora pensar em primeiro sair da zona do rebaixamento para depois pensar em G4, tu entende que uma coisa está ligada à outra porque a gente está no início do campeonato. A gente está no início do campeonato, sair da zona do rebaixamento significa também pensar em acesso. E eu tô te provando aqui, ó. Não, bora primeiro pensar. Legal, se der tudo certo aqui, né? Combinar com os russos, der tudo certinho, todo mundo que está no Z4 perder e a gente ganhar na nossa simulação, a gente sai da zona e automaticamente a gente fica só a 4 pontos do G4. Por isso que eu volto a falar para vocês, meus amigos, sair da zona nesse momento significa também pensar em acesso, é as duas coisas. Porque o campeonato ainda está no início, agora que está no seu primeiro terço. Beleza? Bem, bora torcer, não vai ser um jogo fácil, né? Vai ser um jogo, obviamente, muito difícil, mas a nossa torcida aí já esgotou os ingressos dos visitantes. Eu, sinceramente, não estou sendo aqui um torcedor apaixonado, eu creio que pelo menos um pontinho a gente traz de lá. Vamos torcer para que isso aconteça. Beleza? Já se inscreve aí no canal, dá o like, comenta, né? Dá o like, vocês veem que eu respondo todo mundo. Faz uma sugestão de vídeo aqui, enfim, coloca a sugestão aqui no comentário que a gente responde todo mundo. Beleza? Forte abraço, saudações bicolores e até a próxima.